Bem, pessoal, câncer em alta, né? Quais são os exames preventivos que é necessário você fazer? Eu vou explicar para vocês, fator idade, fator genético, fatores de risco são relevantes, que o médico vai sempre analisar antes de pedir os exames preventivos necessários para você. Primeiro aspecto, você tem que entender, quando você fala câncer, teoricamente qualquer órgão e tecido do seu corpo pode ter câncer. Mas obviamente, né, tem alguns que têm uma frequência maior. Por exemplo, sabe, nas mulheres o câncer de mama domina, no homem o câncer de próstata, né? O câncer de pele é bastante comum. Além disso, a gente tem o câncer gastrointestinal, em especial do cólon é muito frequente, do estômago também, né? Então a gente vai falar nesse sentido desses tipos de cânceres mais frequentes, mais comuns, para você entender quais são os exames preventivos, né? Como eu falei para vocês, né, o câncer ele tem um fator etário muito relevante. Para você ter ideia, quando a gente fala de descoberta de câncer, a maioria, mais de 60% dos pacientes que descobrem câncer têm acima de 65 anos de idade. Então, fazem parte da população idosa, isso no mundo inteiro, né? Quando a gente olha o cenário do Brasil, não é diferente. Então, a gente sabe e a gente tem visto cada vez mais câncer, porque as pessoas estão vivendo cada vez mais, vivendo melhor, e isso faz com que tenha um aumento da incidência de câncer, porque o próprio processo de envelhecimento natural aumenta a chance de você ter. Por que isso acontece? Porque a gente tem células do nosso sistema mesmo imunológico que, quando você é jovem, faz uma checagem de toda a duplicação de célula que acontece em você. E aquelas que estão defeituosas, nosso corpo mata. Ou aquela célula mesmo, ela entra em apoptose, ela mesmo morre, né? Quando você tem um processo de envelhecimento, esse processo de checagem ele piora. E algumas células defeituosas ficam e acabam se multiplicando, gerando câncer. O câncer, grande parte da lógica dele é esse tipo de funcionamento. É uma célula que tem alguma alteração no DNA que faz com que ela não cumpra o papel que ela cumpria e ela comece a crescer de forma desordenada. Essa é a lógica do câncer. E quando você envelhece, esse processo de checagem, de duplicação, acaba ficando mais falho, por isso você vê mais câncer, né? E aí agora vamos, você entendeu essa questão etária? A grande maioria dos cânceres vão começar o processo de prevenção, exames, né, a partir dos 40 anos de idade. Por que, Júlio? Porque justamente é do período que esse câncer aumenta a incidência, com raríssimas exceções. Existem mulheres que têm mutação ou história familiar muito forte de câncer de mama muito jovem, e o médico vai começar a fazer a checagem antes. Próstata, a mesma coisa. O homem começa a se preocupar e o urologista também disso, né? Mas lembrando, né, o câncer de pele também tem uma incidência muito grande aqui no Brasil, né? E normalmente a checagem é importante você ir no dermatologista, mais especificamente também nessa faixa etária, que é onde os cânceres aumentam muito a frequência. Mas, tanto mama, como colo, como próstata, você tem um importante fator de risco, que é você evita. Claro que não é um exame preventivo, mas se evitando esse fator de risco, a chance vai reduzir. A obesidade é um fator de risco para a maioria dos cânceres. O tabagismo é um fator de risco para a maioria dos cânceres. A alimentação com ultraprocessados também. Além disso, de pele, a gente tem que ter cuidado com o sol, também é muito relevante. Na mama, na mulher, vai ter que cuidar dos hormônios, ver quem tem fator de risco, o médico vai orientar se você pode ou não fazer reposição hormonal, ver também o cuidado com os hormônios que você vai tomar durante a sua vida, anticoncepcional, tudo isso vai ser o seu gineco que vai analisar o seu fator de risco individual, tá bom? No caso do câncer de colo, que eu não tinha dado destaque, né? O da mama, a famosa mamografia, todo mundo conhece, né? No caso do prostatoma, o PSA e o toque também, geralmente a partir dos 40 anos é bem relevante citar. E o do colo, que tem a colonoscopia, que muitas vezes a população vai depender de fator de risco ou não, mas geralmente a partir dos 50 anos que a gente fica mais atento a esse tipo de câncer. Claro que vai depender de fator de risco, vários fatores. A mulher tem um detalhe, né, que é o vírus do HPV. O homem é a mulher, mas a mulher tem uma relevância muito importante, que é importante ela ir durante toda a fase dela adulta, no ginecologista, porque é um tipo de câncer que se você descobre precoce, você retira, só de ter uma alteração nas células antes de formar um câncer. Então, o HPV, além disso, é uma coisa importante. Aqui no Brasil já tem uma vacina que previne, que é dada para criança. O adulto até poderia tomar, mas o SUS optou por focar só na população pediátrica, que antes dela ter o início da atividade sexual, ela já vai estar protegida contra esse vírus e vai reduzir bastante a chance de ter câncer, tá bom? Deu um apanhado geral assim dos cânceres mais frequentes. Qualquer dúvida, comentário, deixa aqui que eu faço um vídeo específico.